No episódio de hoje a gente vai falar sobre o quanto custa montar um salão de beleza. E eu tenho certeza que você vai ficar bem assustado, porque, de forma geral, as pessoas pensam que montar um salão de beleza é muito simples, né? Quanto custa uma cadeira, quanto custa um lavatório, um espelho, e esquecem de itens que são muito importantes. A primeira coisa que você tem que analisar, né, para responder, que a gente tem que analisar para responder o quanto custa abrir um salão de beleza, montar um salão de beleza, é o porte desse salão. Aonde esse salão vai estar inserido, que foi o que a gente falou no episódio sobre como escolher o ponto. Se você não assistiu esse episódio, o link está aqui na descrição e está aqui em cima também. Porque dependendo do seu ponto, por exemplo, se eu vou abrir um salão no shopping ou se eu vou abrir um salão numa sala comercial, já fica evidente que o custo vai ser diferente, né? Um salão de shopping geralmente é um salão maior, é um salão que tem uma vitrine muito mais exposta e você vai ter que investir um pouco mais. Por exemplo, é importante você levar em consideração que abrir um salão vai além de montar, dos equipamentos. Você vai precisar também se preocupar com a reforma e com o capital de giro. A gente não vai falar nesse vídeo sobre reforma, mas esses pontos como parte elétrica, hidráulica, ar-condicionado, som, rodapé, pintura, reforma em geral, né? Tudo isso você tem que considerar, tá? Colocar isso no seu orçamento. Além disso, você precisa guardar uma reserva financeira. Não vai gastar tudo na montagem e na reforma e esquecer de ter um capital de giro. Mas para facilitar e tornar a nossa aula mais concreta, eu vou trazer dois exemplos, tá certo? Vou trazer um exemplo do quanto custa para montar um salão de pequeno porte e o quanto custa para montar um salão de médio porte. O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar então é de um espaço pequeno, de até 35 metros. Para ficar claro, eu vou trazer alguns exemplos, algumas imagens desses salões aqui na nossa tela. Então vamos imaginar um salão de aproximadamente 35 metros, localizado num bairro que não seja um bairro mais chique da cidade, nem o bairro mais simples da cidade. E esse salão de beleza ele não vai ter funcionários. Para esse modelo de até 35 metros, num salão de beleza sem funcionários, quando eu falo funcionários, eu estou falando funcionário CLT, sem recepcionista, sem gerente, sem manobrista. Um salão de beleza de 35 metros que tenha, por exemplo, 2 cabeleireiros e uma manicure. Para esse tipo de salão, você pode gastar aproximadamente R$20 mil. Então, vou passar aqui a lista dos itens que eu considerei para esse custo de R$20 mil. Então, considerei 3 cadeiras, 3 bancadas, um lavatório e bancada de apoio para o lavatório, uma autoclave, carrinho de manicure, cadeira de espera, decoração, um bom telefone para você atender seus clientes e registrar as imagens, um estoque inicial de produto, tanto de revenda para uso, né, dos serviços, a pintura e a iluminação. Então, pensando nesses itens, vocês veem aqui, você pode perceber aqui que esses itens são itens simples, né, para montar um salão simples. Você vai ter esse custo de aproximadamente 20 mil. Claro que você pode comprar, por exemplo, uma cadeira usada, um lavatório usado. Inclusive, eu acho que isso é uma boa ideia. Eu prefiro que você compre uma cadeira usada com uma marca boa, com uma qualidade boa, uma cadeira bonita, do que uma cadeira mais barata, mas de uma qualidade ruim. Eu já cometi esse erro, tá? Teve em 2009, eu reformei um dos meus salões e na hora de comprar cadeira, eu fui numa cadeira que era bonita, mas era mais barata. E aí o que aconteceu? Em 2 anos estava tudo solto, precisando de manutenção, a cadeira rasgando. Então é melhor você comprar uma cadeira usada, mas de qualidade, do que uma nova sem qualidade. Se você tiver uma reserva financeira, um capital, vale a pena comprar boas cadeiras e bons lavatórios, tá? Porque são itens que duram muito, gente. Essa cadeira aqui, eu tenho ela no mínimo uns 8 anos. Mas eu tenho cadeiras aqui, como uma cadeira que tá ali, que depois eu vou tirar uma foto para mostrar aqui para você. Não, já mostra ali, Vitor. Já mostra a cadeira. Vai mostrar um pouco dos nossos bastidores. Mas aquela cadeira é uma cadeira que eu tenho, olha, há uns 15 anos. Vira ali, Vitor. Essa cadeira eu tenho ela uns 15 anos. Pode acreditar. Tem que forrar de tempos em tempos, mas vale a pena, tá? Investir no que faz a diferença. Nosso próximo exemplo é um salão um pouco maior, de aproximadamente 65 metros quadrados. Você pode ter nesse salão 4 pessoas no cabelo, pode ter 2 manicures, uma depiladora, e esse salão pode ter um espaço para recepção, mas cuidado, tá? Não tá dentro do nosso episódio de hoje, mas já vou te dar uma dica extra nesse vídeo. Quando você começa um salão, tem muita gente que comete o erro de já começar com uma recepcionista, mesmo com uma equipe pequena. Na aula lá de gestão financeira, a gente vai falar sobre o quanto custa ter uma recepcionista, sabe? Então, mesmo que seu salão seja um pouco maior,
pense nisso, sabe? Você pode ter uma recepção mais acolhedora, de forma que o cliente, de repente, ele consiga ter um autoatendimento, né? Ele consegue chegar e ele consegue visualizar que o profissional está terminando de atender e depois já vem para receber o cliente. Mas, enfim, eu quero dizer que o salão é um pouco maior, pode ter uma área para recepção, mas não necessariamente precisa começar com uma recepcionista. Num dos próximos episódios, a gente vai falar também sobre o layout do salão. Pontos importantes para a recepção, pontos importantes na hora da montagem também do salão, tá? Esses dois episódios, esse episódio de hoje e o próximo episódio, eles se conversam. Então, fica atento para não perder o episódio que a gente vai lançar daqui a uma semana. Mas no nosso próximo exemplo, um salão de até 65 metros quadrados, com a equipe que eu falei para você. Então, você vai investir em aproximadamente 8 cadeiras, então 8 bancadas, espelho, móvel de apoio, carrinho auxiliar, 2 lavatórios. Não precisa também pensar em ter 3, 4 lavatórios no começo. Você pode até projetar o seu salão com espaço para mais lavatórios, mas no começo invista o necessário. 2 carrinhos de manicure, 3 cadeiras de espera, uma maca, um balcão de apoio para maca, itens de café, de decoração, um bom telefone, como a gente falou no exemplo anterior, um estoque inicial, um valor de investimento de pintura e iluminação e uma autoclave. Isso aqui são os itens super básicos, né? Então eu trouxe 2 exemplos, um com investimento de 20 mil, outro com investimento de 40 mil. Claro, né, gente, na hora de montar um salão, a gente não tem um limite, né, 20, 40 mil, não tem um valor fixo. Eu tenho alunos que montaram salões de mais de 1 milhão, por exemplo, uma aluna minha de Porto Alegre montou um salão de 3 milhões, o salão é lindo, maravilhoso. E tem uma aluna, que eu até vou citar o nome, porque é para dar um exemplo super positivo, a Paula, de São Luís do Maranhão, que ela montou um salão, que não é um salão de milhões, um salão que eu acredito que a gente consegue montar um salão como aquele com menos de 50 mil reais, mas é um salão lindo, porque tem personalidade e ela é uma pessoa criativa. Na hora de montar um salão, uma questão que você deve levar em consideração é não economiza querendo fazer tudo da sua cabeça, sabe? Conta com a ajuda de um arquiteto, de uma designer de interiores. Pensa o seguinte, na aula da escolha do ponto, eu falei que um salão é algo para a gente ficar muito tempo, né? Então vale a pena você contratar, mesmo para um salão que você vai investir 20 mil, vale a pena você guardar parte desse dinheiro para contratar alguém que entenda de decoração, para contratar alguém que pode te dar uma dica, que pode fazer com que o seu salão tenha uma cara super legal, gastando pouco, tá? E a gente que trabalha no setor de serviço, a gente tem uma grande vantagem que é a permuta. A gente vai falar sobre a permuta também na aula de marketing. Então, permuta, você pode trocar por corte, você pode trocar por escova e isso vai fazer com que o seu projeto seja mais barato e que tenha um resultado melhor. Se você não tem, de forma alguma, dinheiro para investir em arquiteto ou design de interiores, pense qual é a pessoa que você conhece, que convive com você, que tem melhor bom gosto, que é mais criativa e que você vai na casa dela e que você gosta, assim, né, da decoração, gosta do jeito que a pessoa se veste, pede ajuda para essa pessoa, oferece uma permuta para ela também, para que ela possa te ajudar na montagem do seu salão, sempre pensando em economizar, tá? Porque montar uma empresa, eu falo por experiência própria, eu já montei 5 salões de beleza, é como reformar uma casa. A gente sempre gasta mais do que a gente imagina, né? Tipo, se eu penso assim, eu quero gastar 20 mil, no mínimo 50% a mais, vou gastar 30, quero gastar 50, vou gastar 75. Então, muita cautela na hora de fazer o seu projeto. Compartilhe aqui comigo, você está pensando em montar um salão menor, um salão maior, um salão de grande porte? Comenta aqui que eu quero saber a sua história. A nossa série, ela continua. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre layout para salão de beleza. E eu te espero. Lembra de curtir, de comentar, de compartilhar, de seguir o nosso canal, porque a gente faz educação de qualidade gratuita e a gente só pede esse retorno, que você interaja e que você gere um engajamento para a gente se motivar a continuar aqui firme e forte. Até o próximo episódio.